Olá, meu irmão, minha irmã, sejamos muito bem-vindos para o nosso estudo bíblico sobre o livro de Tobias e o nosso estudo bíblico sobre São Rafael Arcanjo. Quero acolher você que faz parte aqui da nossa família, do nosso site, você que vai fazer parte do nosso site. A gente caminhou bastante, não é? Na Quaresma de São Miguel e como presente para nós, né, nesse fim de Quaresma de São Miguel, a gente tem dentro do nosso site essa formação, esse estudo sobre São Rafael Arcanjo. Mas São Rafael, na Bíblia, aparece uma única vez no livro bíblico de Tobias, de modo então que senti vontade de partilhar com você e fazer um estudo com você sobre São Rafael a partir do livro de Tobias, né, que é de uma riqueza muito grande. É interessante a gente notar isso. São Rafael Arcanjo se revela dentro do livro de Tobias. Então é dentro do contexto do que está acontecendo dentro do livro de Tobias, onde a gente vai poder conhecer Tobit, né, e sua esposa Ana. Aí nós vamos conhecer o Tobias, filho de Tobit, vamos conhecer Sara, né, e vamos conhecer Raguel e Edna, pais de Sara. E aí o anjo vem para intervir numa história que tem um pai que ficou cego, que está com dificuldades financeiras, um jovem que vai receber muitos conselhos desse pai, e o pano de fundo desse livro que é a questão do matrimônio, do casamento, com quem se casar, como se casar, as intervenções do arcanjo Rafael ao longo da vida em 5 áreas da vida daquelas duas famílias, a questão da importância da oração no momento do sofrimento, a oração de abandono, a oração de intercessão, e também um pouco da moral, da ética, das boas obras que o livro de Tobias nos apresenta na boca do velho Tobit, enquanto um pai que aconselha o filho, valores esses que vão ser reforçados por São Rafael, né, como um anjo. Então a questão da oração, da esmola, do dízimo, da caridade, as boas obras. E a gente vai fazer isso como? Capítulo por capítulo do livro de Tobias e, de vez em quando, usando um ou outro texto paralelo, sobretudo quando a gente for falar do matrimônio, da cura, né, enfim. E também o catecismo da Igreja Católica, onde nós vamos encontrar aqui alguns textos para corroborar, né, com a beleza dessas verdades, a questão das boas obras, da unção dos enfermos, do sacramento do matrimônio. Então o padre vai usar também o catecismo da igreja, tá certo? Então é uma alegria a gente estar juntos aqui para esse momento, né? E esse nosso primeiro vídeo, essa nossa primeira aula, porque são 14 vídeos que eu preparei para vocês. Esse primeiro está aberto para todo mundo, é um tira-gosto, um gostinho, né, para todos nós que fizemos esse caminho de Quaresma de São Miguel. Quando a gente começou a Quaresma de São Miguel, o padre falava lá, né? Tem gente rezando muito, mudando pouco. Por isso a gente fez a Quaresma de São Miguel com apoio bíblico, o diário espiritual, né? O diário espiritual desse tempo da Quaresma, uma meditação por dia com a presença da Palavra de Deus. E se você tem algum testemunho da Quaresma de São Miguel, do nosso diário espiritual, na tela aí para você tá aí, ó, testemunho@padremario.com.br. Partilha conosco. Para mim, para a nossa equipe, vai ser bom saber o bem que aconteceu na sua vida. Então, a gente usou da Bíblia, né? Então, eu quero usar e falar de São Rafael com vocês dentro desse quadro maior, então. Ele está uma única vez na Bíblia dentro de um livro bíblico. Por que dentro desse livro bíblico? Ele vem para reforçar o quê? Ele vem para atuar no quê? Eu acredito que é muito importante a gente notar isso, né? E olhar isso, tá certo? Então, nós vamos olhar, né, capítulo por capítulo desse livro bíblico para ver em favor de quem ele age, né? Então São Rafael que vem para ajudar 2 jovens, Tobias e Sara, que têm suas vidas marcadas não apenas pela dor, mas também pelo temor do Senhor. São 2 famílias profundamente religiosas, são 2 jovens tementes a Deus, né? E vai aqui mostrar alguns aspectos da educação dos pais, o que os pais deveriam ensinar aos filhos, né? Então, de modo especial também, o livro de Tobias vai destacar o Tobit. O Tobit, pai de Tobias, ele aparece no começo, no final, e da boca desse ancião saem pérolas de sabedoria para a nossa vida também hoje, tá certo? Então vamos lá? Primeira coisa então importante para nós aqui, e nós vamos nesse vídeo, que eu quero apresentar o curso para você, mas no primeiro momento a gente precisa localizar e contextualizar um pouco o livro de Tobias na Bíblia e dentro da história. Então, isso aqui que o padre às vezes vai lendo, grifando, para você que é membro do nosso site, vai estar lá como e-book, como caderno de ativação,
Eu vou pincelando aqui algumas frases do que escrevi e preparei, mas lá vai estar tudo completinho para você. Então, primeiro vamos localizar, contextualizar o livro de Tobias dentro da Sagrada Escritura. Então, Tobias é um livro deuterocanônico, isto é, não está na Bíblia hebraica, mas faz parte da Bíblia católica, não está na Bíblia protestante, e aqui não vou me demorar, não vou entrar nessas apologias sobre esse tipo de tema, né? Mas os primeiros cristãos sempre usaram muito o livro de Tobias. Aliás, tem algumas frases que às vezes você já escutou em celebração de casamento, a bênção nupcial, enfim, tem coisas ali que são tiradas do livro de Tobias desde sempre na tradição da igreja. O livro de Tobias, a gente vai falar disso lá para frente, quando a gente chegar na hora, né, de falar de matrimônio, casamento religioso, enfim. O livro de Tobias foi escrito no 2º século antes de Cristo, fora da Palestina, durante o domínio dos gregos sobre o povo judeu, mas ele conta uma história que se situa 8 séculos antes de Cristo. É como uma narrativa do passado, quando a Assíria invade e toma conta de Israel, o reino do norte, né? Então, a narrativa se inicia falando do Tobit, né, pai de Tobias, e depois entra um narrador ali que vai contando para nós toda a história. E aí, esse livro bíblico ele tem uma intenção, primeiro em relação aos judeus, mas também em relação a cada um de nós, né? Então, o autor sagrado se propõe a alertar e incentivar os judeus a manterem sua identidade original, os costumes, a cultura, as leis, a religião, em terras estrangeiras. Isso vale muito para nós hoje, porque o mundo é uma grande aldeia, é uma grande coisa só. Nós também, então, estamos no Brasil, mas de algum modo nós estamos em terras estrangeiras. A fé não é mais um consenso. Então, como lidar em ambiente onde a cultura não é mais a cultura da minha fé, né? Então, os destinatários do livro são, portanto, as comunidades judaicas dispersas pelas cidades do Império, fora da Palestina. E aí, então, o livro vai contar a história de 2 famílias desafortunadas. Tobit, o pai de Tobias, perde os bens e fica cego de um jeito muito trágico. A gente vai ter uma aula aqui, uma formação só sobre essa tragédia, né? Do outro lado, Sara, filha de Raguel, perde 7 maridos antes de casar com o Tobias, né? Então a situação de ambos, Tobit e Sara, pode representar a situação difícil de muitos judeus durante o domínio grego, mas tem tudo a ver com a nossa vida hoje também. Então, para que os judeus do tempo do autor, né, da diáspora, que é estar fora da Terra Santa, se mantenham fiéis a Deus e à lei, o autor apresenta a história dessas 2 famílias íntegras, tementes a Deus, praticantes das boas obras, mostrando-lhes que é possível viver na fidelidade, mesmo em ambiente ou em contexto estrangeiro e hostil. Então, o livro de Tobias pode ser dividido em 4 grandes partes. Vamos aqui fazer primeiro um sumário disso tudo, e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais do nosso curso. Eu quero apresentar, deixar esse gostinho aqui para você de tudo que vai vir pela frente. Mas vamos aqui, vamos dividir então o livro de Tobias, que está na Bíblia, em 4 grandes partes. Primeiro um prólogo, que é do capítulo 1 até o capítulo 3, né? Onde são narrados diversos fatos sobre a vida de Tobit, o pai de Tobias, da sua família, que vive no exílio, lá em Nínive. Nínive, que depois vai ser a cidade do profeta Jonas. Falando em profeta Jonas, aqui no nosso site a gente tem uma formação, que é um estudo bíblico sobre o livro do profeta Jonas, né, Encontrando o Propósito, que eu gravei junto com o Astromar. Vale a pena você conferir também. Então, esse prólogo, do 1 ao 3, o Tobit, pai de Tobias, ele vai ser apresentado como um homem exemplar, cumpre fielmente a lei, as tradições, ele é temente a Deus. Por quê? Porque dá esmola, paga dízimo, dá sepultura aos mortos, que é uma das obras de misericórdia. A gente vai conversar sobre isso também no nosso curso. Ele peregrina a Jerusalém nas festas santas, né? Tobit, Ana e Tobias formam uma família exemplar, cumpridora dos seus deveres religiosos e civis, mas que vão viver uma tragédia na saúde e uma dificuldade financeira. Depois a gente tem a viagem de Tobias, que é do capítulo 4 até o capítulo 10, que é, a pedido então de Tobit, o filho Tobias vai viajar até a cidade de Ecbatana para pegar um dinheiro. Um homem lá deve um dinheiro, leva esse recibo, ele precisa te pagar, vai ser como que a tua herança, meu filho, né? E este aconselha o filho a levar alguém junto com ele, arruma um amigo, alguém experiente no caminho, né? Então, o Azarias, que na verdade é o anjo Rafael, sem se identificar, vai acompanhar o jovem, vai orientar, vai guiar, vai ensinar muitas coisas
vai mediar a vida afetiva dele, né? Enfim. Ao anoitecer, o Azarias, que é o anjo Rafael em forma humana, que está ali, né? Eles vão acampar à beira do rio Tigre, e o Tobias, ao se lavar no rio, vai ser mordido por um peixe. Ele vai dizer, olha, pega o peixe, mata, vamos assar, vamos botar no sal, vamos conservar, vai ser a nossa comida na viagem. Mas pega o fel do coração, do fígado, nós vamos fazer remédio com isso aí. Então, São Rafael como o anjo da medicina e como o anjo da cura, né? Então, é parte importante, né, do livro esse peixe, essa quase morte do Tobias, né? E lá em Ecbatana, o Tobias vai se apaixonar por Sara, vai se casar com ela, né? Tem um demônio ali, o Asmodeu, que precisa ser expulso da vida de Sara. Como é que é isso? Tudo isso a gente vai ver nesse estudo bíblico, o passo a passo da oração e tudo, né? Depois nós temos a terceira parte do livro, que é a volta para casa, que é o capítulo 11, quando Tobias, Sara e Rafael voltam para Nínive com o fel do peixe. Vai acontecer a cura dos olhos de Tobit, né? Vai ter todo o louvor, o acolhimento, vai ter os últimos conselhos de Raguel e Edna para a filha Sara, como uma mulher deve se comportar, um texto bem bonito, né? E aí vai ter toda uma cerimônia imensa de casamento, de alegria, de acolhida desse casamento. A gente vai ver a parte do como era já, né, o costume da necessidade do casamento religioso, e vamos falar um pouquinho disso. E depois a gente tem um epílogo, que é a parte final do livro, do capítulo 12 ao 14, que eles precisam ser gratos a esse amigo que resolveu todos os problemas dessa família, esse Azarias. E aí o Azarias vai dizer, olha, na verdade, eu sou o arcanjo Rafael, eu sou um anjo, né, que acompanhou. E aí Tobit vai cantar um salmo, um louvor a Deus, né? Antes de morrer vai dar mais uma vez instruções para o filho, conselhos paternais mesmo, né? E aí, após a morte de Tobias e Ana, o Tobit vai com Sara voltar lá para Ecbatana, né? E vai morar com Edna e Raguel. E aí nós vamos ver ao longo aqui desse nosso curso também, porque o livro de Tobias mostra, nesse conjunto todo, 5 ações do arcanjo Rafael em nossas vidas a partir da história de Tobias, que é a bênção e a libertação, a intervenção de Deus através de São Rafael na nossa vida financeira, a proteção nas viagens, nas peregrinações, encontrar um bom amigo, a libertação dos casamentos e dos pecados sexuais, nós vamos falar um pouquinho disso, São Rafael como auxiliador das famílias, porque são 2 famílias que têm problemas como toda família tem, e São Rafael que age também na cura das enfermidades. E aí no livro de Tobias, nós vamos ver no estudo que vamos fazer, que nós temos alguns temas específicos e linhas gerais para esse livro aqui de Tobias. Então a gente vai ter Tobit, o pai de Tobias, é um homem que tem presente a presença de Deus, mesmo vivendo num contexto onde não havia igreja, templo, nem culto. Então é o exemplo da fidelidade nas terras estrangeiras, né? O temor de Deus é um pano de fundo desse livro. O temor de Deus, a piedade, as boas obras, as esmolas, a justiça, a proteção de Deus quando estamos em meio aos pagãos, né? Como um grande pano de fundo também, a gente tem os temas da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, sobretudo o casamento dos patriarcas, né? Isaac e Jacó, que está lá em Gênesis capítulo 24 e depois capítulo 28, e a separação e o reencontro de Jacó com seu filho Benjamim, que está lá em Gênesis nos capítulos de 42 a 45. Então, quando leram a história de Tobias, o povo judeu tinha esse pano de fundo. Nossa, parece Jacó, né? Parece a história do menininho, do Benjamim. Né? Nós temos aqui também a cegueira de Tobit, essa escuridão, que é narrado, né, como o símbolo que emoldura um problema maior. Então, por que vai falar dessa cegueira física? Para falar de um problema e de um desafio maior na vida. O casamento entre quem crê e quem é pagão. Então, essa questão da cegueira aqui está emoldurada dentro de um problema maior que vai costurando o livro de Tobias, que é a questão do casamento. São Paulo vai usar uma expressão, e nós vamos falar sobre isso, lá no vídeo sobre isso, que é o tal do jugo desigual, com quem se casar, né? Enfim. E trata ainda de temas relevantes para o judaísmo da época, mas também para nós. A providência de Deus, as boas obras nas pequenas coisas do dia a dia, a importância da família, com quem se casar, a importância do patrimônio, a força da oração e a proteção de São Rafael. Então, minha gente, tudo isso nós vamos conversar
em mais 13 vídeos que temos pela frente. E os nossos temas, já quero apresentar aqui para você, ó. Serão esses aqui. Vai ser bem bacana. Nós vamos ter, o próximo vídeo vai ser Tobit, homem e pai exemplar. Olha, que é o capítulo 1 do livro de Tobias. Gente, o que esse homem ensina para o filho, esse testamento moral e espiritual, isso aqui é lindo, isso aqui todo pai tinha que ler, tinha que conhecer. Depois a gente vai ter um vídeo também, o vídeo 3, Tobit fica cego. 2 insucessos da vida de Tobit, né? O justo que é mal recompensado. Ele vai fazer o bem e fica cego, e a gente vai conversar algumas coisas ali. Depois a gente vai ter um vídeo com o título O Drama do Sofrimento, a importância da oração e a presença de São Rafael. Depois a gente vai ter um outro vídeo falando do Tobit de novo, o pai, conselhos paternos, conselhos de pai. Depois, um próximo vídeo, a gente tem São Rafael, né? Companheiro de viagem, o que Rafael vai ensinar para o jovem, a questão do medo, a questão do discernimento, de como reverter situações, maravilhoso também. O vídeo 7, sobre quem o demônio tem poder? A sexualidade no casamento. A gente vai usar o catecismo, vamos usar uma carta de São Paulo, vale muito a pena, hein? Depois, um outro tema que a gente vai trabalhar aqui, a celebração religiosa do casamento de Sara e Tobias. E o padre vai usar também um pouquinho do catecismo para falar da importância da bênção, né, do sacramento do matrimônio. Depois, as núpcias de Sara e Tobias. Rafael que vence o demônio pela obediência, sobretudo do jovem Tobias, que vai assumindo como que esse lugar de sacerdote do lar, né? Depois, nós vamos ver a questão da vida financeira, o outro vídeo, o pagamento da dívida de Gabael. Esse aspecto do dinheiro, da vida financeira na nossa vida, né? Depois a gente vai ter a despedida e a bênção de Raguel e Edna e o conselho que esses pais vão dar à filha, sobre a postura de uma esposa, de uma mulher. Depois outro vídeo onde a gente vai, no outro capítulo do livro, né, ver a volta de Tobias, né, para a casa de Tobit. O outro vídeo, aí a gente vai focar bastante em São Rafael, a manifestação do arcanjo Rafael e os conselhos de Rafael. O que São Rafael nos aconselharia? Nos aconselha na palavra, que ali São Rafael vai falar, né? E as 5 áreas onde ele vai atuar, a gente vai olhar um pouquinho mais sobre isso. E depois, o Cântico de Tobias e, de novo, os últimos conselhos de um pai. Aliás, poderia colocar isso nesse último vídeo, né? Cântico de Tobias, os últimos conselhos de um pai. Gente, tá bem rico, tá bem bonito e é com a palavra de Deus. Eu não sei se a câmera consegue pegar aqui. Será que fica bom para o pessoal ver? Ficou legal? Nessa câmera do lado aqui, será também? Gente, eu rabisquei mesmo, viu? Ó, grifei muita coisa, escrevi, rabisquei. Então eu quero convidar você, vamos fazer juntos esse estudo bíblico. Vamos ler o livro de Tobias e os seus 14 capítulos e encontrar aqui conselhos, verdades, doutrina da igreja e os conselhos de um pai, Tobit, e os conselhos de um anjo, Rafael. Então, olha, eu quero convidar você, tudo isso está dentro do meu site, www.padremario.com.br, junto com todos os outros conteúdos que a gente tem lá de formação, o nosso diário espiritual do mês de outubro, que já está lá para você. Então, quero convidar você, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar Tobias, vamos estudar Rafael, tá certo? Se você não é membro do nosso site, vai lá, clique em tornar-se membro, tá bom? Torne-se membro, o curso já está lá para você. Você que é membro do site, já está lá, vai lá conferir a sequência desse estudo bíblico sobre o livro de Tobias e o arcanjo Rafael. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.